A questão da formação de liderança exatamente nos oportuniza para que o SAP possa irradiar a sua ação em cada comunidade onde ele atua e esse trabalho assim seja multiplicado, vendo que há uma necessidade muito grande de tenhamos pessoas qualificadas, né, lideranças comunitárias que possam exatamente fazer esse trabalho no dia a dia, de conscientização, de educação política, de formação da consciência, de formação na linha exatamente ambiental, política, etc. Então, o curso de lideranças, ele acontece no SAI exatamente para ser esse suporte no trabalho que o SAI realiza dentro das suas linhas de atuação, né? Primeiro o controle social de políticas públicas, depois a questão ambiental e hídrica e da economia solidária, além de outras linhas que vamos assumir no dia a dia, como qualificação de jovens e adultos para o mundo do trabalho. Então a formação desses líderes, dessas lideranças, exatamente para dar suporte a esse trabalho que o SAI realiza, que é de muita importância para todos nós. Desde 2017 que nós da Universidade Federal do Rio Grande do Norte temos parceria com o Serviço de Assistência Rural, exatamente para fazer formação de agentes, de lideranças comunitárias, né? Nós temos uma vinculação com a Escola de Fé e Política e agora fizemos cursos de extensão, né, em parceria com o SAR. Esse curso de extensão que nós estamos realizando nesse ano de 2022, ele tem uma motivação que é exatamente a construção de um projeto nacional popular para o Brasil, já que nós teremos eleições, teremos que fazer nossas escolhas. Qual é o projeto que nós queremos para o Brasil? Qual é o projeto que queremos para o Rio Grande do Norte? Qual é o projeto que queremos para a nossa comunidade? E esse curso ele foi então pensado em primeiro lugar para que os participantes, as pessoas participantes possam então aprofundar, desenvolver, debater esses conteúdos e atuar como multiplicadores nas comunidades, né? Fazer o processo de multiplicação. Nós organizamos o curso em 3 eixos. No primeiro eixo nós vemos um pouco os fundamentos da vida social, discutimos os fundamentos da política, o que é exatamente a questão social, as expressões da questão social. O segundo eixo diz respeito às alternativas e estratégias que nós temos para a construção de um projeto popular, e o terceiro eixo diz respeito exatamente à nossa ação como agentes da mudança, agentes da construção de um projeto popular. Então, é um curso que termina ou se conclui, digamos assim, dentro do seu tempo, exatamente com um gesto concreto que esses e essas pessoas participantes do curso vão realizar nas suas comunidades e, obviamente, que vão unir os 3 eixos, ou seja, vão sempre buscar uma estratégia, atuarem como educadores populares, e isso faz parte da construção de um projeto popular para o Brasil. Beleza, então agora chegou a hora da nossa aula. Claro, isso aqui faz parte da aula inaugural, mas o momento, então, de reflexão do nosso querido professor Pedro Ribeiro. O professor Pedro, ele foi graduado, fez mestrado, doutorado em Sociologia, mas antes de qualquer coisa de ser esse homem da academia, eu gostaria de apresentar o professor Pedro Ribeiro como um homem da fé, um homem de fé, né? Um homem que cedo trilhou nos caminhos da igreja, né? Da teologia da libertação, e aí a sua amizade com o Frei Beto, com o Frei Leonardo Boff, né? Com tantos expoentes aí da teologia da libertação, ele que vem também da Ação Católica, né? Quem não ouviu falar ainda da Ação Católica, depois a gente pode até bater um papo sobre isso, né? Mas, assim, um homem que, de uma profunda fé, uma profunda vivência eclesial, e tem ajudado nas reflexões, né, entre fé e vida, e faz parte hoje do movimento Fé e Vida, entre tantas outras coisas que ele faz parte. Mas eu queria destacar, né, além de doutor Pedro Ribeiro, doutor em Sociologia, né, mas, sobretudo, a sua inserção na igreja e no movimento Fé e Política, que é onde ele tem essa inserção tão bacana e nos ajuda a pensar exatamente esse casamento fé e vida. Então, por isso que nós convidamos o professor Pedro Ribeiro a, nesta noite, ele nos ajudar a olhar um pouco o que ele está vivenciando e como é que quais são as pistas, os caminhos, as perspectivas, né? Como é que ele pode nos ajudar
dessa primeira aula, então. Então, professor, boa noite mais uma vez, bem-vindo, sinta-se à vontade, e aí a sala é sua, tá bom? Boa noite, Adilson, Sônia, quanta gente querida que eu gosto tanto, é uma alegria estar aqui. E vocês não, talvez nem saibam, mas eu já conheço o SAR, o Adilson está lembrando agora quando foi me conhecer, há tempos atrás, eu já conheço o SAR há nada menos que 40 anos, quando participei aí, quer dizer, muitas de vocês nem eram nascidas, e eu já estava conhecendo o SAR, participando de um projeto de avaliação, e sempre admirei muito esse tipo de trabalho. E agora, mais recentemente, quando fomos parceiros no 11º Encontro Nacional de Fé e Política. Então, é uma alegria poder retribuir tudo isso que o SAR trouxe para mim, para a minha experiência, com essa aula. Vamos ganhar tempo, porque a noite não tem piedade, não. Pega a gente. Então, vamos lá. Eu vou apresentar, então, aqui o tema que me foi dado. Eu mandei um conjunto de slides, então peço que vocês vão apresentando, né? Quem está organizando, que vai apresentar. Então, é isso. Educação popular e democracia substantiva. Então, minha pergunta é, por que nós temos que fazer uma educação para a democracia? Porque a democracia foi colocada em risco. Pode já passar para o próximo slide. Tá? Eu vou começar falando, alguém já falou do sistema capitalista, mas vamos lembrar, o sistema capitalista, isso na sua visão mais tradicional, mais na visão do Delfim Neto, por exemplo, ele vai dizer sempre o capitalismo funciona onde você tem um mercado, que é a força de competição, de produção, onde vence a lei do mais forte, e o Estado, que é onde se busca o controle, a regulação, onde se protegem os mais fracos. É mais ou menos, diz o Delfim Neto, como um automóvel. O que puxa o automóvel é o acelerador. Mas se o carro disparar, arrebenta tudo. Então, você tem que ter um freio. O mercado é o acelerador e o Estado é o freio. E assim o capitalismo foi ao longo dos séculos, né? 2, 3 séculos, ele foi sempre indo, né? Estado, mercado ou mais Estado. Né? Até que no século XX, no século passado, o embate ficou mais forçado entre o capitalismo e o socialismo. O capitalismo mais força para o mercado e o socialismo mais força para o Estado. E a vitória foi do capitalismo. Então, quando em 1990 a União Soviética se dissolve, passam a ser repúblicas independentes. Todo o problema que nós estamos vivendo hoje da geopolítica é porque deixa de ser a União Soviética e passa a ser a Rússia. Perdeu território, população, recursos, dinheiro e tudo mais, só não perdeu o poder militar. Mas eu não vou entrar nisso. Mas eu quero dizer, a vitória do capitalismo é também vitória do neoliberalismo. Já vi aqui que vocês vão ter uma aula especialmente sobre isso em junho. Ótimo, que bom que vocês vão estudar o neoliberalismo e o conservadorismo, mas eu tenho que falar com isso daqui um pouquinho agora para entender a perspectiva que eu quero trazer. Esse neoliberalismo, ele trouxe algumas mudanças na economia. A globalização, ou seja, acabou. Hoje, o mundo está todo interligado na produção. A produção é toda interligada. Tem coisas que nos parecem absurdos ecológicos. Você retira o ferro no Brasil, manda de navio para a China produz o aço, põe no navio e volta para o Brasil. E é mais barato você importar o aço chinês
do que fazer o aço no Brasil aqui, na siderúrgica brasileira. E assim por diante, a indústria de automóveis, toda a indústria é tudo interligado. E o efeito do neoliberalismo econômico é isso, a globalização, a redução do Estado, foram as privatizações, né? Onde entrou o governo neoliberal. No Brasil, a promessa foi o Collor, mas quem realizou mesmo foi o Fernando Henrique, foi reduzir o Estado, enxugar a despesa do Estado e privatização. A desregulação, né? Agora nós estamos vendo, né, a desregulação terrível em termos de trabalho. Quer dizer, tira os direitos trabalhistas, porque isso aí não dá para o capitalismo funcionar com tantos direitos. E na política é que houve essa ideia de que os rumos da sociedade são determinados pela força do mercado. Se é o mercado que dá os rumos da sociedade, a política não tem necessidade. Para que política? O que a gente precisa de ter na frente do Estado, na frente do governo, são gestores e gestoras que vão administrar aquilo, mas não políticos que vão determinar a linha que o governo vai tomar. Não, o governo, a linha do governo é dada pelos interesses da economia. Então, e aqui eu quero chegar no X da questão. Por que essa educação para a democracia? Porque o neoliberalismo esvaziou a concepção de democracia como valor. Para o neoliberalismo, essa democracia, que todo mundo participa, que o Estado é de todos, é participativo, é ele que toma as decisões em nome do povo, né? Todo poder pertence ao povo e seu nome será exercício, essas coisas todas acabam com o neoliberalismo. O que o neoliberalismo traz, então? Vamos ver aqui no slide seguinte, né? O que ele traz, quais as concepções que ele traz. Já mostramos mudanças na economia e na política. E na cultura? O neoliberalismo muda também a cultura. E aqui tem uma frase da Margaret Thatcher, que foi primeira-ministra da Inglaterra, ao mesmo tempo em que o Reagan era presidente dos Estados Unidos. Mas ela era muito mais inteligente, muito mais perspicaz do que o Reagan nos Estados Unidos. Ela é que soube formular de uma maneira muito criativa o neoliberalismo. E ela tem algumas frases célebres. Talvez a mais célebre é essa. Parece que não é dela, mas ela é que repetiu essa frase. Sociedade não existe. Existem indivíduos e famílias. Essa é a ideia-chave. Não tem isso de sociedade, direitos sociais, bem comum. Não. Os direitos são só do indivíduo. É o indivíduo, cada pessoa individualmente, sua família, que tem direitos. Então, a liberdade, né? Eu vou cada vez mais, liberdade de viver, liberdade de falar o que quiser, liberdade até de se vacinar ou não. Como se eu tivesse o direito de determinar a minha saúde e a vacina não fosse para me proteger, mas proteger também as outras pessoas. Mas na concepção neoliberal, não. Cada qual se proteja. Você cuida da sua família, cuida de você, e acabou. E cada qual vai cuidar da sua família. Não tem isso de você ser responsável, solidário pelas outras. A outra consequência é que vai ter a proteção da família. O Estado tem que proteger a família. Mas que família é essa? É uma família idealizada, uma família abstrata. Não significa que vai proteger aquela família que está na rua. Não. Vai falar a defesa da família como um ideal, como uma abstração. Aquela família bonitinha. Eu já vi uma vez a família Doriana. É a família que faz a propaganda da margarina Doriana tomando café da manhã. Né? Então, é essa família bonitinha, de classe média, o pai, a mãe, 2 ou 3 filhos ou filhas, que está de manhã, branquinha, direitinha, que vai para a escola e tudo mais. Essa família, ela deve ser protegida por uma pauta moral, e não a família real. Moral da história
o que vai acontecer? O grande valor do neoliberalismo passa a ser o individualismo. O importante é o individualismo, é o indivíduo e seus valores. A gente vai falar, então, a meritocracia. Quem é rico é porque ele conseguiu, ele venceu na vida, né? Ele é um vencedor. Né? E aí as religiões também entram nisso. Com Jesus eu venci. Né? Deus me fez um vencedor. Ou, numa versão mais tradicional, salva a tua alma. Você não vai salvar o mundo, mas vai salvar a tua alma. Então, buscar vencer o indivíduo. E os laços sociais são só com a própria família. E aqui vem uma coisa terrível, que é a exclusão do diferente. Quem não é da minha família, azar. Aqui, a minha casa é para a minha família. Agora, migrantes, pessoas de outra raça, povos indígenas, negros, gente com deficiência, isso tudo não é problema meu. Eu tenho que cuidar da minha família. Eles lá que vão se arranjar e o Estado que deu um lugarzinho para eles. O problema é que essa ideia, né, do neoliberalismo, ela foi diminuindo a capacidade do Estado intervir e aumentou a economia desregulada. Isso aumentou a desigualdade, a concentração da renda e da riqueza. O mundo nunca teve tantos bilionários, pessoas que têm pelo menos $1 bilhão. Não é milhão, não. É bilhão. Para a gente contar de 1 até 1 milhão, em alguns meses você conta. 1 até bilhão é 30 anos contando sem parar para chegar a 1 bilhão. Pois bem, o mundo ganhou, aumentou o número de bilionários. Hoje, 1% da população, que é a população mais rica, tem uma renda e uma riqueza superior aos outros 99%. É porque concentrou muito. Então, essa concentração de renda e de riqueza. Por outro lado, um capitalismo desenfreado, uma produção desenfreada, como um carro acelerando, é uma devastação ambiental. De onde que nós vamos ter esse resultado? Devastação, guerras, crise climática. Né? Até algum tempo atrás se dizia até 2030 o mundo vai chegar ao aquecimento médio de 1,5 graus. E isso vai trazer um monte de problemas climáticos. E agora a ONU já está dizendo, atenção, gente, nós vamos esperar até 2030, não. Nos próximos 5 anos, ou seja, até 2027, um desses, nós vamos chegar a 1,5 graus de aquecimento. E aí, se nós já estamos achando ruim, não é? Eu estou aqui, ó, vocês veem, o friozinho da minha terra de fora, é normal nessa época. Mas é um frio maior do que nas outras vezes. Então, nós vamos ter isso, grandes desequilíbrios, né? Muito frio, muito calor, e os problemas na devastação, desertificação dos mares, desertificação do solo e uma série de outros problemas climáticos. Então, esse é o resultado do neoliberalismo. Toda essa parte que eu falei até aqui é um livro que eu li de uma socióloga dos Estados Unidos, muito boa, dou aí o nome dela, né, Wendy Brown, que se chama Nas Ruínas do Neoliberalismo. Então, ela faz essa análise do neoliberalismo, e é interessante que eu estava preparando isso daí quando o IHU, o Instituto Unicinos, lá do Rio Grande do Sul, publicou uma entrevista muito boa com ela. Está lá, se vocês quiserem ler um pouco mais sobre isso, preparando a aula que vocês vão ter em junho, certamente vai ser bom, é uma boa entrevista. Não? E não é tão difícil. Então, vamos adiante. Então, o liberalismo mudou, e o efeito, o que aconteceu? Com o capitalismo
nós tivemos a financeirização do capital. O que significa financiarização? É que o capital, o dinheiro, rende mais sendo emprestado do que sendo aplicado na produção. Se você tem aí no bolso a gente não tem, mas na conta do banco, 10 milhões de reais, aplica num bom investimento financeiro, que isso vai dar muito mais dinheiro e muito menos dor de cabeça do que se você aplicar num pequeno negócio, na produção rural ou na indústria. O capitalismo hoje, ele se financiarizou. O que tem de empréstimo, de dívidas, etc., não é brincadeira. Moral da história. Em 2008, nós tivemos uma crise financeira global. Então, o efeito do neoliberalismo, primeiro, essa crise financeira que abalou tudo. Segundo, a questão do individualismo, ele exacerbou o supremacismo branco e masculino. Então vem aí homofobia, violência contra a mulher, violência contra negro, violência contra indígenas, essa chamada necropolítica para migrantes. Migrantes, nós não temos nada a ver com isso, não é nosso povo, não é nossa família, pode morrer. A necropolítica com os povos originários, que nosso povo, nossa gente brasileira, sob a proteção do atual governo, está fazendo com os povos originários, é uma vergonha, é assassinato, é estupro de meninas indígenas, violência contra o povo da periferia. Agora, o problema é que eles não têm mais um projeto próprio. O neoliberalismo diz, vamos crescer, e agora? Mas para ir para onde? Qual o projeto de Brasil? O que eles têm? Eles não têm. Eles fabricam, inventam um inimigo a combater numa guerra que não vai ter fim. Seja esse inimigo, seja o que eles chamam de comunismo, seja inimigo que seja os abortistas, um inimigo que eles chamam de os globalistas, inventa-se o inimigo para combater, e nós vamos ter uma guerra que não vai ter fim, porque o inimigo que é um inimigo real é uma distopia, ou seja, o contrário da utopia, alguma coisa que não tem jeito e vai ser muito ruim. Ou seja, o fracasso neoliberal deu lugar a um liberalismo autoritário. São esses regimes autoritários que nasceram da democracia e agora são contra ela. Exemplos estão aí, não é? Trump nos Estados Unidos, Erdogan na Turquia, Modi na Índia, Orbán na Hungria, Bolsonaro no Brasil, Putin na Rússia e outros que não estão no poder, mas quando estiverem vão fazer a mesma coisa. É a briga contra o inimigo imaginário para defender a ordem estabelecida. Então, nós vamos ter, nesses lugares todos, de maneiras diferenciadas, mas as chamadas autocracias. Acaba a democracia e temos um governo autocrático em que um presidente manda e desmanda em nome de Deus, da pátria e da família. De um Deus que só ele sabe que Deus é esse, uma pátria que desconhece tudo que não for masculino e branco, e uma família que só existe na imaginação dos governantes. Então, essa é a realidade que nós temos. Daí eu vou dizer, por isso, se nós não queremos conviver com essa realidade, nós precisamos de uma educação para a democracia. E aí a gente vai à segunda parte. Então, o que seria essa educação para a democracia? Vamos ao slide seguinte. Nós temos hoje no país uma realidade muito triste, é que a população empobrecida assiste tudo isso sem entender. Quem já tem algum estudo, alguma participação, mais leitura, mais informação, está entendendo o que é o governo Bolsonaro, o seu projeto. Mas a população pobre, que não teve estudo, o estudo muito fraquinho,
que se informam pelas redes sociais, não está entendendo nada. Por quê? Ela foi deseducada para a política. Não é que ela não gosta de política. Ensinaram a essa população brasileira a não gostar de política. Dizem que é um jogo de cartas marcadas dos poderosos. Os políticos são todos iguais, é tudo corrupto, não presta para nada. É tudo coisa dos grandes. Se você entrar na política aí, é para levar vantagem para você. Então, essa é a campanha que se faz em massa. Também essa nossa população, eu estou me referindo aqui à grande maioria da população subempregada, desempregada, às vezes população jovem, população de periferia, é alvo de violências sem que o Estado venha em sua defesa. O Estado não defende, o Estado agride. Então, está desamparada diante de uma situação de violência, está desamparada, está com medo. Essa inflação que está aí, nos diz agora como é que vai ser, e o governo, em vez de nos amparar, em vez de nos ajudar, em vez de aumentar o salário mínimo, por exemplo, aumentam os juros. Então, está um problema. E, por outro lado, os nossos organismos de conscientização e de organização, tipo sindicatos, movimentos sociais, as associações, os partidos políticos, as comunidades eclesiais de base e muitas dessas organizações foram enfraquecidos pelo tempo, ficaram sem vitórias. Claro, existem algumas exceções aí, algumas organizações dos povos originários, sim, os nossos povos originários, nosso movimento indígena, nunca foi tão forte no Brasil. Apesar de tudo, eles estão ali organizando o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, o movimento sem teto, e algumas outras organizações estão aí ainda resistindo, mas outras enfraqueceram. E aí é que eu faço essa pergunta para vocês, porque é o tema do curso. Será possível mudar essa realidade pela educação? E esse é o tema, né? Será que nós, com a educação popular, vamos fazer isso? Mudar essa realidade, mudar essa sociedade? Eu quero dizer, sozinha, não. A educação sozinha não muda nada. Mas sem uma boa educação popular, também não há mudança. Então, vamos lá, no slide seguinte. Como é que se vai fazer, então, essa educação para a democracia? Eu vou trazer aqui a base teórica. Todo poder, ele é sempre uma combinação, que a gente chamou como na matemática inversamente proporcional, entre coerção, ou seja, força, e o consentimento. Não é? Mesmo poder do pai ou da mãe sobre os filhos. Não é? Claro que você quer que o filho, a filha, a criança te obedeça, que ela aceite, que ela te respeite, que ela saiba que se obedecer aos pais é bom para ela. Mas quando ela não obedece, a gente tem a condição de dar um aperto, deixa de castigo, tira a sobremesa, não pode brincar, não pode jogar bola. Tá? E todo poder é assim. Você precisa de ter um consentimento de quem é dominado, de quem está submetido ao poder, mas, ao mesmo tempo, você tem que ter quem tem o poder e também essa capacidade de forçar, de obrigar as pessoas a se respeitarem. Podem pensar no trânsito. Não é? O mais importante, quando é que o trânsito funciona bem? Quando todos os motoristas, todas as motoristas e passageiros e pedestres respeitam as leis do trânsito. Quando ninguém dirige embriagado, quando ninguém dirige em alta velocidade, quando ninguém ultrapassa em local proibido, quando ninguém entra na contramão. Assim vai bem. Agora, a gente sabe que se não tiver a polícia para vigiar e para punir e para multar, até mesmo a gente acaba indo contra as leis do trânsito. Então, por mais que a gente tenha educação para o trânsito, a gente precisa
dessa polícia nos vigiando e nos ameaçando com multa. Então, o melhor para o poder é o consentimento ativo, essa obrigação moral de respeitar o poder. Tá? Então, o que nós queremos é uma democracia que se conquista por sua própria força, e não o poder autocrático que se impõe pela força das armas. Então, de que se trata aqui? De uma luta cultural para ganharmos o consentimento popular para a democracia. A democracia não está com essa bola toda, não. Hoje, muita gente não acredita na democracia, não acredita que seja possível um governo realmente democrático. Então, é preciso ganhar isso. E ganhar isso de uma maneira muito difícil, porque nós vivemos um momento de guerra híbrida, essa guerra da informação, onde o povo está sendo bombardeado por fake news, que são mentiras, por enganos, por mensagem de ódio, por emoções fortes, não é? De cenas de violência familiar, violência doméstica, violência contra a mulher, de modo que isso vai dando, ao mesmo cenas até de joguinhos de violência, que vai tirando a sensibilidade da gente de tratar outras pessoas como solidárias, com solidariedade. Então, nessa luta nós temos as armas, vamos dizer, da mentira e a arma da verdade, que é a educação popular para a democracia substantiva, ou seja, uma educação para o poder popular. A democracia substantiva, ou seja, o poder do povo. E aqui nós vamos terminando essa parte, né? E estou praticamente terminando essa minha colocação. Então, quem é o mestre nessa educação para a democracia? É Paulo Freire. E o Paulo Freire fala como é que se faz a educação. Educação é uma reflexão teórica a partir das práticas vividas no mundo popular e do trabalho. Por isso a gente fala como na prática dos trabalhadores, das trabalhadoras, no mundo popular, a gente fala em educação popular. Mas toda a educação, no fundo, é uma reflexão, é uma teoria na cabeça sobre aquela prática que é vivida. O Leonardo Boff já falava da teologia, ele dizia: quando é que a gente faz teologia? Primeiro a gente trabalha com o povo a gente faz a teologia na rede enquanto descansa depois do almoço. De manhã a gente trabalha com o povo e à tarde a gente fica pensando o que aprendeu nessa prática. Isso é educação popular. A reflexão, fazer uma teoria a partir da prática vivida. Então, essa reflexão, ela leva, né, a duas coisas. Um trabalho de conscientização. O que é conscientização? O que é essa consciência? Quem sou eu? Será que eu sei quem sou eu? Ou eu sou aquilo que os poderosos dizem que eu sou? Eu lembro uma vez, conversando com um aluno meu que queria fazer um mestrado, ele disse: professor, você me ajudou a descobrir que eu sou negro. Era um padre que se via como se fosse branco. Então, o que é a conscientização? É tomar consciência de quem que eu sou. E não daquilo que os outros dizem que eu sou. Quem eu sou. Segunda parte muito importante: que mundo eu quero para viver? Que mundo eu desejo para viver? O que é meu projeto para o mundo? É o projeto que está aí? É aquele que os outros definem? Ou eu sou um sujeito para dizer, sou uma pessoa que define o mundo que eu quero viver? E terceiro, quem está comigo ou quem está contra mim nessa luta? Então, a conscientização, ela supõe essas três perguntas: quem eu sou, o que eu quero, quem são meus companheiros, minhas companheiras, e quem são meus adversários e adversários. Esse trabalho
de conscientização só se faz quando vem junto um trabalho de organização popular. Ou seja, um apoio solidário, quer dizer, uma pessoa se apoiando à outra desde as suas bases locais. Ou seja, o seu espaço de moradia é o trabalho de solidariedade com seus vizinhos, com as suas vizinhas. É o trabalho com esse apoio solidário no local de trabalho. Pessoas que trabalham juntas e que se apoiam. Ou pessoas que partilham a mesma identidade de gênero, de étnica, de raça, né? Ou a mesma identidade religiosa, então a comunidade religiosa que se junta. Então, é se organizar de modo que esses grupos se apoiem para realizar esse projeto do que eu quero na vida. Então, esse trabalho de educação popular que a gente está estudando aí, que Paulo Freire fez a teoria dele, da pedagogia do oprimido, é um trabalho que leva tempo. Você não faz um trabalho de conscientização e organização popular em menos que 3 ou 4 anos. Leva tempo. É assim. O nosso crescimento você não vem no estalo, não. É aos pouquinhos que a gente vai descobrindo isso. Quem eu sou, que mundo eu quero, quem está comigo, quem está contra mim, e como é que eu me organizo nessa luta. Então, a vantagem, o que nós temos de vantagem na luta pela democracia, é que nós temos em favor a força da verdade. Enquanto que a autocracia trabalha com mentira, com fake news, com ódio, nós trabalhamos com a força da verdade, que ela não se desfaz com o tempo. Então, ela vai ter futuro. Isso daí, o Paulo Freire nos dizia que a gente pode esperançar, cultivar a esperança, porque a nossa esperança tem fundamento, porque nós trabalhamos com a verdade e não com a mentira. Então, é nesse sentido que eu digo que nós estamos caminhando hoje para esse trabalho de educação popular, o de educação para a democracia, e que os setores democráticos no Brasil estão se mobilizando. Então, eu vou trazer aqui um exemplo, né, que eu estou participando, o Adilson já falou, né, desse projeto, que é a próxima slide, que é o projeto Encantar a Política. É um projeto importante que é justamente encantar a política no campo cultural, no campo do pensamento. Não é? Fazer uma educação, abrir nossas comunidades, pensamos principalmente nas comunidades cristãs, né? Comunidade de igreja católica, né? O grupo que se reúne para rezar o terço, mas também o que o Papa Francisco nos fala sobre a política. E esse projeto Encantar a Política é um projeto de educação para a democracia conduzidas pelo Papa Francisco. É como se ele nos desse a mão e dissesse, eu vou guiar você aqui na trilha de um caminho difícil, que é a trilha da política. Venha comigo. Então, vamos descobrir a universalização do amor cristão. Ou seja, a frase do Francisco, que é muito boa, quem ajuda uma pessoa a atravessar um rio faz um ato de caridade, um ato de amor. Mas quem constrói uma ponte faz um ato de caridade muito maior. E o político constrói ponte. Então, vai nos trazer a ideia do bem comum e a política como ciência e arte do bem comum. Ciência no sentido que é preciso conhecer e arte no sentido que é o fazer. O segundo ponto é a ética na política. A realidade, a missão e os diferentes espaços da política. Política não é só eleição, política não é só partido político. A política é toda a organização de uma sociedade para que ela tenha seus bens comuns garantidos. Quando se luta para que ninguém tenha fome, quando se luta para que ninguém tenha sede, que haja água para todo mundo, que a água não seja privatizada, se está fazendo política, não é? E assim por diante. Um terceiro ponto, que a gente pega as causas do Evangelho. Mas, afinal de contas, por que a cristã está na política? Porque esse é o projeto do Evangelho, é o projeto de Jesus,
que é construir uma sociedade onde justiça e paz se abraçam. Uma sociedade de justiça e de paz. É o reinado de Deus, uma frase bonita que o Papa Francisco pega, creio que de Paulo VI, dizendo: evangelizar é anunciar o reinado de Deus. E o que é o reinado de Deus? Onde existe justiça e existe paz, Deus está reinando. Então, se a gente constrói a justiça e a paz, nós estamos ajudando a construir o reinado de Deus. Esse é o objetivo do cristão na política. E, enfim, o cuidar da terra, como um novo campo da política. Né? Vocês sabem, né, a encíclica do Papa, Laudato Si, grito da terra, grito dos pobres. Então, mas nesse momento agora, de 2022, nós estamos vivendo uma autocracia que está matando principalmente os mais fracos, as pessoas dos setores mais fracos, estão sendo condenados à morte. Em nome de Deus, da pátria e da família, nós estamos vivendo uma política de morte. Né? Então, nós precisamos acabar com isso. É preciso agora um projeto político que, aproveitando esse ano eleitoral, evite esse projeto de morte e se crie realmente um projeto de vida. Quem quiser conhecer esse projeto, ele tem um caderno de estudo com esses pontos, mas tem também podcasts, tem também vídeos, gravações, e ele vai estar sendo constantemente renovado. O site começou agora. Tá? Ele foi criado pelo Conselho Nacional do Laicato Brasileiro, que reúne os leigos e leigas católicas, mas também com todo o apoio da CNBB, com todo o apoio da presidência da CNBB e da Comissão para o Laicato da CNBB. Então, deixei ali no slide, né? E está aí direitinho, né? A página de rosto do projeto Encantar a Política. O Papa no meio do povo, nos guiando no terreno da política. Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Agora a gente tem um tempinho, não é? Para a gente conversar, se for o caso, alguma questão que vocês queiram, não é? Sobre esse tema. Licença, professor Pedro. Ó, aí é o site, tá, gente, que o professor está indicando. Isso mesmo. Vale a pena entrar, porque tem coisinhas muito boas. Que aula maravilhosa, não foi não? Menina, eu estou aqui, olha, eu estou aqui, como diz o ditado, embebecida. Então, é com esse esperançar, o fogo do esperançar que cada pessoa tem, né? Vamos fazer esse gesto assim, né? A gente está passando à frente, né? O fogo do esperançar. Um pouquinho do nosso fogo se juntando com o fogo do outro e da outra, para a gente incendiar o mundo. Essa é a ideia. Bora então vamos incendiar, meu povo! Bora incendiar o mundo, gente! Até segunda! Tchau! Viva! Até segunda!